Paz, Senhor, irmãos. Amém. Abra a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 21. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu digo a vocês que qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão raca será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente sua oferta. Entre em acordo depressa com seu adversário, que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto estiver com ele a caminho, pois caso contrário ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Pai querido, em nome de Jesus, pedimos, Pai, a tua direção, a tua graça, a tua misericórdia sobre nós, que o Senhor nos revista, Pai, com a tua unção, e nos dê, Pai, nos conduza, Senhor, no decorrer dessa ministração, e que tenhamos cura, libertação, Pai, através da tua palavra, Pai, em nome de Jesus, para louvor da tua glória. Amém. Pode sentar, irmãos. Talvez você esteja perguntando, mas de novo, né, a questão do perdão. Na verdade, eu gostaria de tentar finalizar o que ministramos há 3 domingos passados, nessa questão do perdão. No que ministramos naquele domingo ficou meio capenga. Tratamos aqui do perdão quando nós somos ofendidos. E na época nós falamos aqui da questão da nossa dependência, que nós dependemos um do outro. Falamos que de alguma forma nós temos que confiar nas pessoas ou confiar em alguém. E teremos que nos relacionar também com as pessoas. E que, de alguma forma, em algum momento, nós seremos ofendidos e ofenderemos também as pessoas. Muito, eu diria, é impossível que isso não venha a acontecer. Eu não vou ofender e não vou ser ofendido porque eu não conheço com quem eu não me relaciono. Essas questões irão surgir exatamente com quem nós mantemos relacionamentos. E Jesus, sabendo disso, Jesus valorizava tanto, levava tão alta conta essa questão do perdão, que no que lemos na semana passada, no capítulo 18 aqui de Mateus, e agora no capítulo 5, trata de perdão, e é como se Jesus falasse ali aos discípulos: essa questão aqui deixa que eu trato. Eu, pessoalmente, vou tratar isso, porque é uma questão muito séria. Então, esses 2 textos que são contundentes nessa questão, Jesus fez questão de Ele mesmo estabelecer e de Ele mesmo trazer toda a orientação e direção a relação a isso. Hoje nós iremos falar o contrário. Nós falamos como devemos tratar com aquele que nos ofendeu. Agora aqui, Jesus nos ensina de como tratar quando nós somos os ofensores. Quando nós ofendemos alguém. Será que é diferente? Que atitude eu tenho que tomar? Como eu devo agir em situação como essa? Só para a gente se situar aqui nesse capítulo 5, é o capítulo que trata do sermão das bem-aventuranças, sermão do monte, coisa assim. E ali Jesus vem trazendo a lei. Vem trazer tópicos da lei. Não muda a lei, mas ele amplia a lei. Né? A lei diz isso, eu, porém, digo isso.
né, traz um peso ainda maior para nós que um dia decidimos servir a Jesus. E não é diferente nessa questão. Então, Jesus começa falando aqui: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não matarás. E quem matarás, quem matar estará sujeito a julgamento. Então, isso é o que a lei, ele está falando ali para judeus que conheciam, né? Aqui ele fala do 6º mandamento, não matarás. E os judeus sabiam isso de cor, e ele amplia isso. Mas eu digo a vocês que qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão raca será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Há uma advertência muito séria, amado. Às vezes nós passamos, lemos isso e passamos ao largo disso, não observamos. E aqui, nessa questão aqui, o que Jesus está falando, que o matar não é somente pegar uma arma e tirar a vida de uma outra pessoa. Jesus amplia isso aqui. As palavras que falamos, o insulto que nós proferimos em relação ao irmão, nós podemos matar uma pessoa. É o que Jesus está querendo dizer aqui. Não precisa o uso de uma arma da morte física. Mas muitas pessoas vivem, estão com a vida destruída, relacionamentos rompidos, pessoas que não andam, não vivem, porque em algum momento ele foi insultado, ele recebeu uma palavra que ridicularizou, que denegriu, uma palavra pesada contra essa pessoa, e essa pessoa nunca mais se aprumou. E às vezes fomos nós que proferimos. E muitas vezes não observamos, não atentamos para isso. Então Jesus adverte que nós podemos quebrar o 6º mandamento, não matarás, sem o uso de uma arma, sem tirar necessariamente a vida biológica, a vida física de uma pessoa. Mas quando nós proferimos, quando nós falamos maledicência em relação ao irmão, quando nós ofendemos, verbalizamos ofensas em relação ao irmão, quantos filhos que não tiveram a sua vida interrompida, seus planos, seus projetos, truncados, porque muitas vezes os pais repetem para o filho: esse menino não presta para nada, esse menino não serve para nada, e assim é só crítica, e às vezes os pais fazem isso, criticam, observam os erros, observam as falhas, mas não traz um elogio quando o filho acerta, não faz a ele uma compensação, né, de elogiá-lo: você errou ali, mas aqui você acertou. Que a crítica muitas vezes ela é necessária, mas não a crítica destrutiva. A crítica, você chegar para um filho: olha, não é assim, você poderia ter feito de outra forma, mas às vezes você chega: você não presta para nada, esse menino não presta, tudo que ele faz é desse jeito. E essa criança muitas vezes não reage, essa criança muitas vezes não fala nada, mas internaliza aquilo, guarda aquilo, e ele leva isso para a vida dele. E muitas vezes tudo aquilo que ele vai fazer, ele lembra, está no seu, muitas vezes até no subconsciente disso, porque é assim, pais. Nós precisamos sempre compreender que nós, como pais, nós somos autoridade sobre nossos filhos. E a palavra que nós proferimos em relação aos nossos filhos tem um poder tremendo. Ela tem um poder em todas as situações. Mas principalmente de uma autoridade, de um pai, de uma mãe, trazendo uma palavra dessa contra o filho. Quantas esposas que não estão
muitas vezes tristes, não se sentem realizadas no casamento, porque o marido, o esposo, a humilha. Esposas que são humilhadas pelo marido, que denigre a sua postura, que fala da sua forma de agir, que quer a todo custo que ela seja igualzinho a ele, por não ser, profere insultos. Esposos que são insultados pelas esposas. Esposas que muitas vezes denigrem o marido até em público. Amado, quando a palavra diz aqui, ó, qualquer que irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também aquele que disser a seu irmão raca aqui, amado, no grego aqui, é insulto. É algo semelhante a seu imbecil. É algo semelhante a seu idiota. Sua besta, sua anta. É isso que o texto quer dizer. É isso que o texto quer dizer. E muitas vezes somos nós proferimos esse tipo de insulto em relação ao nosso irmão, em relação a pessoas muito, muito próximas entre nós. Seu idiota, seu burro, seu imbecil, você não presta para nada. Aparentemente inofensivos. Ah, não, eu não tive a intenção de ofender. Eu não tive a intenção de matar. Eu não tive a intenção de prejudicar, mas prejudica, amados. Ofende, sim, não é inofensivo, não. E Jesus sabia, e sabe que não é, que trata essa coisa como um pecado terrível. Um pecado contra Deus e um pecado contra o irmão. E é assim, amado, a questão do pecado, amados. Nós só ficaremos verdadeiramente livres de pecar na volta de Jesus. Amém? Ou se Ele nos levar antes. Aí sim, nós poderemos dizer, agora sim, verdadeiramente, finalmente livres. Não pecaremos mais. Mas até que isso ocorra, amados, nós sempre estaremos pecando. Nós sempre estaremos sujeitos a erros. Nós sempre, tudo isso que falamos aqui, todos nós, se formos fazer uma análise aqui de nós mesmos, aqui, nós vamos ver que nós nos incluímos em tudo isso aqui. Insultamos alguém, proferimos palavras que não deveríamos fazer em relação ao irmão, em relação à esposa, em relação aos filhos, em relação aos pais, em relação enfim, o cônjuge um com o outro, enfim, lá com o patrão, lá com o chefe, lá com o vizinho. É amplo o leque isso aí. É amplo isso. Então nós pecamos, amado. Pecamos contra Deus e pecamos contra o irmão. E Jesus sabe que essa questão do pecado entre nós, ela está latente. Jesus sabe disso, a palavra fala sobre isso. Então o problema que Jesus tem em relação a isso, não é nem com o pecado, mas é a forma como nós tratamos. O problema não é pecar, o problema é não tratar o pecado. O pecado não tratado, esse que é o problema. A situação não resolvida, é isso que entristece o coração de Deus e nos afasta dele, que nós veremos a seguir. Então, amado, tanto no texto lá de Mateus 18, quanto aqui nesse texto de Mateus 5, o Senhor está ensinando, dando direções de como tratar esse pecado na nossa vida. Como não conviver com ele e trazer prejuízo a nós e trazer prejuízo a pessoas também. Então Jesus leva isso, amado, numa conta tremenda. Porque, olha aqui, amado, se você se irá contra seu irmão, no texto da corrigida fala se você se irá sem motivo. E às vezes nós, pode perguntar, mas há motivo para se irar? Jesus, quando entrou no templo e estavam fazendo comércio, ele se irou ali.
E quebrou a banca dos cambistas todinho lá. Esse que está mandando não se irá. Ele se ira lá. Então, a ira legítima, amado. Exemplo, se você presencia alguém blasfemando, falando contra a palavra de Deus, falando contra as coisas relacionadas ao Senhor, você pode se irar nesse momento. Você pode se irar no sentido de defender as coisas de Deus. Mas aqui diz que nós não podemos se irar contra o irmão, porque senão ele está sujeito a julgamento. Então aquele que se ira, aquele que profere insultos, aquele que ofende com palavras o seu irmão, ele é réu. Ele está aqui na condição de réu, ele está passível de ser julgado. Ele vai ser julgado, ele está sujeito ao julgamento, e qualquer que disser a seu irmão raca será levado ao tribunal. É coisa séria isso, amado. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Hoje a turma fala que o inferno é aqui mesmo, né? Não é. Se o inferno fosse aqui, seria uma maravilha, né? É o lugar, amado, onde o fogo nunca se apaga. E aqui é isso que Jesus está falando aqui. Qualquer que chama seu irmão de louco, ele corre o risco. E qual é esse risco? O que leva a esse risco é se essa situação, se esse pecado não for imediatamente tratado. Amém? Mas glória a Deus. Glória a Deus, porque Jesus, ele apresenta tudo isso aqui, mas ele apresenta também a solução. Ele apresenta o caminho para que isso seja resolvido na nossa vida. Glória a Deus pela misericórdia, pela graça de Deus. Ele diz aqui assim, ó, portanto, se você estiver no 23, apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar que seu irmão tem algo contra você, na outra vez que ministramos, nós falamos, se teu irmão pecar contra ti. Agora, se você se lembrar que o teu irmão tem algo contra você, deixe ali sua oferta, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Amado, esse texto deixa eu entender que para o Senhor, muito mais importante, é mais importante a liturgia do culto, do que é menos importante a liturgia do culto, do que o relacionamento restaurado e curado com o irmão. É isso que Jesus está falando. Nada adianta, amado. Nada adianta nós irmos aqui prestar, oferecer a sua oferta, é o nosso culto, é a oferta voluntária, é a contribuição, é o nosso louvor, é a nossa adoração. O Jesus está dizendo que nada disso tem valor se antes o conserto com o irmão não for feito. Se antes as questões com o irmão, com o cônjuge, com o filho, com o irmão na fé, enfim, não seja resolvido. Ou seja, estaremos prestando o nosso culto aqui de forma religiosa, que não passa nem do teto. É o que Jesus está falando antes de adorar, antes de prestar o culto, antes de oferecer a sua oferta, antes de fazer qualquer coisa para o Senhor. Se você lembrar que teu irmão tem algo contra ti, pare tudo. Pare tudo. Pare tudo nesse momento, vai lá, se acerte com seu irmão, resolva a questão, e aí depois volta. E aí sim, aí esse culto tem importância muito grande para o Senhor. Porque houve cura, o relacionamento foi tratado, o pecado foi tratado. A palavra de Deus diz que o Senhor, Deus não ouve a pecadores. E quando nós mantemos pecado na nossa vida, o Senhor não nos ouve. Não atende a nossa oração. Então todo pecado precisa ser tratado, resolvido. E essa é uma questão, porque é um pecado que não diz respeito somente a mim.
diz respeito a mim e diz respeito a outra pessoa também. E ele precisa ser imediatamente tratado. A cura, amado. A cura, a restauração, amado. Ela é a condição para que o nosso culto, a nossa adoração seja aceita, seja recebida pelo Senhor. O Senhor não recebe a adoração de uma igreja onde há litígio, aonde um não olha um para o outro, aonde um não fala um com o outro, aonde há mágoas. Irmãos magoados um com o outro, quando basta que siga aqui a direção do Senhor. Trate a questão. O que magoou? Qual foi a mágoa? O que aconteceu? O que falou? O que disse? O que fez? Mas é necessário ir procurar e tratar a questão. Segundo, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente sua oferta. Aí no 25 diz assim: entre em acordo com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto estiver com ele, a caminho. Pois, caso contrário, ele poderá te entregar ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Então, aqui fala de caminho, mano. Entre em acordo depressa com o seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal, faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho. Caminho, mas é a nossa vida. Eu entendo aqui que o caminho é o nosso caminhar. É a nossa vida. Então, nesse interim, rapidamente, o que Jesus está falando assim, rapidamente. Porque o que está dizendo aqui, ó, que se isso não for feito, nós seremos levados ao tribunal. Ou seja, é uma dívida que não tem como pagar. Se eu não fazer um acordo, se eu não dialogar com o meu irmão, no sentido de receber dele o perdão, de reparar o erro, de restaurar, é algo que vai me levar no tribunal e eu não tenho como pagar isso, eu vou ser julgado. E tem que ser feito isso rápido, amado. Quantas pessoas, a gente vê isso muito em lugares, né, onde ao velório, ao enterro, o choro, o remorso de tantas pessoas. É comum se falar isso. Porque pessoas que estão ali com um ente querido que faleceu, e passou a vida guardando mágoa, passou a vida com rancor, guardando coisa, não tratou a questão, e depois não há mais tempo. Não há mais tempo, e passa a vida carregando a culpa, passa a vida em prisões, quando nós fomos chamados para viver a liberdade em Jesus. Nós não fomos chamados para viver preso, amado, preso em mágoas, preso em ressentimento. E, infelizmente, muitas vezes é o estado que nós nos encontramos por não tratar as nossas questões, por não resolver as nossas questões. E é assim, quando eu guardo o rancor de alguém, eu acabo afetando a outra pessoa também. Nós somos um corpo, nós cantamos hoje aqui. Amém? Somos um corpo, somos uma igreja? Amém? Então, amado, não é só questão minha. A questão minha afeta o corpo. Afeta o corpo como um todo. Então, entre em acordo depressa com o seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto estiver com ele a caminho. Porque, caso contrário, ou seja, se isso não for feito, se esse acerto, se essa restauração não acontecer, essa pessoa poderá entregá-lo ao juiz. E o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Então, amado, depressa, urgente, nós precisamos resolver qualquer questão que a gente tenha com o irmão para buscar a libertação e sair da prisão. Eu trabalhava, isso há muitos anos atrás, já tinha uns 20 anos por aí, eu trabalhava numa lanchonete, e tinha dois colegas de trabalho que nós éramos amigos. Aqueles amigos que quase irmão, fazíamos tudo juntos, estavam sempre juntos, eles eram índios. E um deles, inclusive, eu era chapeiro. E era 24 horas a lanchonete, eu fazia 12, ele fazia 12, um rendia o outro. E de uma hora para outra, ele parou de falar comigo.
E eu não sabia por quê, tentei restaurar, não tinha esse conhecimento, esse entendimento, tentava de alguma forma restaurar esse relacionamento, mas ele se calou. E eu tinha que cruzar com ele todo dia. Que eu entrava às 7 horas da noite. Ele tinha que entregar o trabalho para mim, a chapa para mim. Eu tinha que passar tudo para ele. Aí de manhã ele entrava, aí ele tinha que passar para mim, de manhã eu tinha que passar para ele. Então nós falávamos somente o necessário. E daqui a pouco o irmão dele também parou de falar comigo. Eu não sabia o que era. Eu usava um cabelo Black Power. Eu fazia um ano e pouco que eu não tinha cortado o cabelo. Eu penteava ele com garfo. Eu, para trabalhar, eu tinha que molhar ele e passar gel para caber a touca, porque senão a touca não entrava. E depois desse tempo todinho sem cortar o cabelo, um dia eu saí em silêncio, não falei nada para ninguém. E fui lá no barbeiro, lá, no cabeleireiro, lá, mandei cortar igual soldado do exército. Rapou. E entrei na lanchonete. Entrei e sentei no balcão, ninguém me conheceu. Aí um desses rapazes, o nome dele era René, ele sai da chapa e pensou que eu era um cliente. E veio me atender. Quando ele percebeu que era eu, esse rapaz quase desmaiou de tanto rir. Mas deu um acesso de riso nele que ele não se segurava de tanto rir. E glória a Deus, a inimizade ali acabou. Depois ele veio e me pediu desculpa por ter rido. Né? E aí nós acabamos conversando, não tratamos a questão naquele momento, mas ele voltamos a conversar, a amizade foi restabelecida, depois o irmão dele também. Aí lá na frente eu fui perguntar o que gerou isso. O que havia gerado esse rompimento? E o João falou para mim, o irmão dele, o irmão desse René, falou, olha, você, por várias vezes, você chamava a gente de morfético. E eu chamava mesmo, mas nem sabia que era morfético. Eu lá sei que é morfético, eu chamava mesmo. Aí eu falei, peraí, João, você não me falou? Não, a gente ia acabar brigando. Mas o que é morfético? Não, é uma enfermidade, é lepra, é não sei o quê. Eu falei, meu pai do céu. Estava me chamando de leproso. Eu se repetia isso várias vezes. Para não brigar, nós nos calamos. Eu falei, rapaz, você podia ter falado, né? De vez em quando, esses dias passou, eu fui no dicionário ver, é isso mesmo. Não, há poucos dias, eu lembrei disso. Na época eu fiquei com a palavra dele, mas eu fui no dicionário, eu lembrei disso, fui lá ver. Rapaz, o tal do morfético é terrível mesmo, sabe? Ele vem de morféia, morfética que tem morféia. É enfermidade. Eu estou contando isso, amado, porque talvez você vai lembrar, a palavra de Deus diz assim, né? Se for levar a tua oferta e lembrar que teu irmão tem algo contra você, é porque muitas vezes a gente esquece, né? Quem ofende, esquece. Quem ofende, esquece, mas o ofendido não esquece. Mas existe outra possibilidade. De eu ofender e não sabia que tinha ofendido. Nesse caso aqui eu não sabia. Eu fui saber que era ofensa depois. A gente está elogiando ele. Não tanto, né? Mas essa é uma expressão banal. Mas ele se ofendeu. E eu não sabia. E pode acontecer isso. As duas coisas podem acontecer, amado. De você lembrar que teu irmão tem algo contra ti. E você recebeu a palavra, eu preciso lá e me acertar com ele. Vai se acertar. E ele se recusa a te ouvir e se recusa a te perdoar. Pega esse irmão, coloque em oração. Usando um termo aqui, a tua parte foi feita. A tua obediência foi feita. Vai lá, ore por esse irmão. Não vá discutir com ele. Talvez você vá falar com o teu irmão, buscar um conserto, ele vai te ofender, vai te jogar no rosto. Tudo a ofensa que você fez. Vá com espírito de humildade, de mansidão. De total mansidão. Converse com ele com a decisão no coração de resolver a questão. Atitude, amado. Atitude de resolver. Vá lá com ele.
Não quis entender? Amém, querido. Amém. Eu quero sair daqui livre. Não insulte novamente. Não ameace novamente. Não condene já ao fogo do inferno. Não. Faça a tua parte. Ore, coloque essa pessoa em oração e creia que o Senhor poderá restaurar. E a outra é essa. Você de repente vai ter uma surpresa. Que você disse uma palavra ou tomou uma atitude sem intenção nenhuma de ofender, 100% de não intenção, mas a pessoa ficou ofendida e você ganha a oportunidade de se retratar e de restaurar uma coisa que você nem mesmo sabia. É isso, a sabedoria do Senhor, amado. É a sabedoria de Jesus. Romanos 12, 18 diz assim: por isso esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz paz e edificação mútua. Não é esse. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Esse é Romanos 12, 18. Romanos 14, 19 diz: por isso esforcemos-nos em promover tudo quanto conduz a paz e a edificação mútua. Tudo, amado. Tudo que depender de nós, para que a paz com as pessoas seja estabelecida, temos que fazer. E não é opção, é mandamento. O Senhor leva essa questão com extrema seriedade, amado. E muitas vezes nós não nos damos conta disso, amado. A gente vem para a igreja, a gente cumprimenta as pessoas, nós levantamos as mãos, nós cantamos, nós proferimos com o nosso cântico palavras, expressões de amor ao Senhor, às vezes até de amor entre nós mesmos, mas o nosso coração está com rancor, o nosso coração está com ódio, o nosso coração está com mágoa, o nosso coração sabe que tem alguém ofendido porque nós ofendemos e nós não tratamos isso. É impossível, amado. Não cabe a um cristão, não cabe a um servo de Deus conviver com a pessoa e ele sabe que essa pessoa não olha para ele, ele sabe que essa pessoa está magoada com ele, ele sabe que ele ofendeu essa pessoa e não trata a questão e vem para a igreja e permanece adorando, diz que está adorando ao Senhor. Não combina isso com o cristão, amado. Não combina isso. Essa coisa precisa ser resolvida na nossa vida. Essa situação precisa se tornar um estilo de vida nosso. De tratar o nosso pecado, de tratar as nossas culpas, de tratar as nossas ofensas. Fugir da mágoa, fugir do rancor. Porque é assim, amados. Às vezes eu ofendo, para mim não doeu, mas o ofendido doeu. E virou a cara comigo, não fala mais comigo, aí também eu não quero mais falar com ele, daqui a pouco eu que ofendi, estou magoado com ele que foi ofendido, eu fui ofensor e estou magoado com aquele que foi ofendido. E abre portas terríveis para que Satanás entre e crie uma situação terrível nessa questão. O Senhor traz a unidade, Satanás ele trabalha na divisão. Ele quer dividir famílias, ele quer dividir relacionamento, ele quer dividir casal, ele quer dividir a igreja. E divide de que forma? Trazendo litígio, trazendo situações. E muitas vezes nós cantamos, abrimos os dentes, mas o coração está carregado de mágoa. Eu ouvi uma frase, não sei de quem é, que guardar mágoa no coração é a mesma coisa que engolir veneno esperando que a outra pessoa morra. Nós morremos. Nós morremos. Então, amados, a questão do perdão, a questão dos relacionamentos é algo que o Senhor leva em alta conta. Outra coisa, não há limite para perdão. Não há limite. Lucas 17, 3 e 4 diz assim: se o seu irmão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Amém? Não, é a última vez. Cansei. É sempre a mesma ladainha.
É sempre as mesmas coisas. É sempre os mesmos problemas. Claro que precisa ser tratado. Mas o perdão, eu sou o mais beneficiado. Então, 7 vezes, perdoe. Outra coisa, no 26 diz assim: eu garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Em Marcos 11, 24 a 26, portanto, eu lhe digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Marcos 11, 24 ao 26. Pai, não perdoar significa o seguinte, que não há salvação. A falta de perdão, o pecado não tratado, nos afasta da presença de Deus. Pior do que o inferno, amado, é se afastar da presença de Deus. Nós estamos aqui, amados. Nós servimos ao Senhor, porque Ele nos amou primeiro e com seu sangue nos comprou. Ele perdoou os nossos pecados. Ele perdoa os nossos pecados. Ele nos lava, Ele nos limpa. E muito mais do que medo do inferno, nós servimos ao Senhor porque nós queremos andar com Ele. Nós queremos estar com Ele. Porque a presença de Deus é preciosa. Ai de nós se não fosse a presença de Deus na nossa vida. Mas quando nós retemos o perdão a outra pessoa, a palavra de Deus diz aqui que o Pai também não nos perdoa. E a falta de perdão nos afasta de Deus. Outra frase também não sei de quem é, eu vi aí, que o pecado é uma esponja negra que mancha a nossa vida. E o perdão é uma esponja embebida com o sangue de Jesus, que nos limpa, que nos lava, que nos liberta e que nos tira da prisão. E finalmente, não é opcional. Não há atalhos. Aqui não há negociação. É condição para andar com Deus. E é assim, amado. Deus não tocou no meu coração. Ele não vai tocar, Ele já mandou. Eu não senti confirmação no meu coração. Eu preciso orar para que o Senhor fale comigo. Não vai falar, já falou. Já falou. Já está aqui na sua palavra. Porque se nós formos esperar o Senhor me mandar perdoar, ou tratar a minha questão com meu irmão, eu estou andando pelo caminho e não tratando a questão. E vou chegar ao tribunal. E vou ser lançado na prisão. E o texto diz aqui que eu não vou sair de lá enquanto não pagar o último centavo. E é assim, eu não tenho nem um centavo para pagar essa dívida. Portanto, eu não vou sair de lá. Então, a única forma é resolver essa questão com o irmão, é resolver essas questões entre nós. Amada, essa ministração é primeiramente comigo. Eu saio daqui hoje com um sentimento no meu coração que eu tenho que tratar algumas questões na minha vida. Eu saio daqui hoje com esse sentimento que algumas questões precisam ser tratadas na minha vida e urgente, para que a minha vida não seja interrompida. E eu acredito, amado, gostaria muito que não, mas que existem casos semelhantes entre nós. Eu queria muito, há uma expectativa nossa e de Deus, que nós saiamos hoje aqui com cura, com libertação. Então talvez seja o momento, amado, você sair daqui com a decisão de chegar em casa, pegar um caderno e uma caneta e fazer uma lista daquelas pessoas que não falam com você, daquelas pessoas que você não fala com ela, daquele que te ofendeu e daquele que você ofendeu ele. Fazer uma lista e já apresente essas pessoas diante do Senhor. Apresente diante do Senhor. Mas entre em contato com essa pessoa de alguma forma. Mas ela já se mudou e mora lá no Ceará. Lá deve ter telefone, tem orelhão, tem WhatsApp, tem Facebook, tem alguma coisa. Faça alguma coisa e resolva a questão, amado. É sério isso. É muito sério isso. Resolva isso. Trate essa questão imediatamente, amado. Eu tenho certeza.
absoluta, que o Senhor está falando no teu coração nessa manhã. E é assim, ali diz, Jesus fala, se chegar no altar para apresentar a sua oferta e se lembrar que teu irmão tem algo contra ti, e talvez você não lembre, peça ao Senhor para te fazer lembrar. Para te fazer lembrar pessoas que eventualmente foi ofendida por você. Ou que você guarda mágoa porque foi ofendido por ele. O Salmo 130 diz assim, ó: das profundezas clamo a ti, Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Estejam atentos teus ouvidos às minhas súplicas. Se tu, soberano Senhor, registrasse os pecados, quem escaparia? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. Espero pelo Senhor mais do que sentinelas pela manhã. Sim, mais do que sentinelas esperam pela manhã. Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel. Pois no Senhor há amor leal e plena redenção. Ele próprio redimirá Israel de todas as suas culpas. Amém? Você não consegue? Peça ao Espírito Santo. Seja honesto. Seja sincero diante de Deus. E, Senhor, me ajuda. Eu tenho que fazer isso hoje. Ele está comprometido 100% com você. Ele vai ministrar no teu coração. Ele vai com você reatar com o seu irmão. Finalmente, agora sim, finalmente, você ofendeu? O que é que Jesus ensina? Aliás, você foi ofendido, teu irmão pecou contra você? Vá a ele, você só. Não chame ninguém, não fale com ninguém. Vai lá e resolva a questão com o seu irmão. Se ele te ouvir, está resolvido, você ganhou o seu irmão. Não toca mais no assunto. Não vem aqui dar testemunho nem na célula. Está resolvido. Está resolvida a questão. Ah, mas ele não viu. Então pegue 2 testemunhas. Pessoas íntegras, pessoas maduras. Leva. Vai lá. Tenta resolver com essas 2. Resolveu. Morreu você, ele e essas 2 pessoas. Não vai trazer para a célula, não vai pôr no Facebook, não vai falar com ninguém. Encerrou o assunto. Agora, se não ouvir, infelizmente, a palavra de Deus diz que tem que levar. Infelizmente não, aqui ainda felizmente. Leve aos pastores, leve à igreja, leve aos presbíteros da igreja, que vai entrar na situação. Se mesmo assim persistir, aí sim, aí vem o infelizmente. A palavra de Deus diz que tem que ser cortado. Tem que ser excluído. Eu usar esse termo, do rol de membros do corpo. Porque senão afeta todo o corpo. E então se tira para que se trate lá fora. E depois seja reintegrado. Mas não dá para conviver no corpo com enfermidade. Amém? Agora, se você lembrar que o teu irmão está ofendido, vai lá e trate com ele também. Resumindo, se você ofendeu, cabe a você a iniciativa do conserto. Se você foi ofendido, cabe a você a iniciativa do conserto também. Amém? Que o Senhor possa ministrar melhor em nossos corações essa palavra. Faça hoje uma lista de pessoas, viu, amado? Talvez você tenha que pedir perdão por palavras. Talvez você tenha que reparar coisas que foram feitas. Talvez você tenha que devolver algo que foi emprestado. Talvez você tenha que pagar algo que não foi pago. É extenso o leque. Procure a pessoa. Vai lá e resolva a questão com ele. Livre-se da prisão e viva uma vida vitoriosa em Jesus. Amém?